Ok, Ok. vamos lá. Então, pessoal, boa noite. Ellen, libera teu microfone, porque tu entrou nesse grupo. Deu, libera teu microfone, Ellen, por favor. Ok. Boa noite a todas, boa noite a todo. Por enquanto, a todos, porque nós temos o palestrante. Isso. Então, dando continuidade ao nosso ciclo de debates, que ontem foi inovador e desafiador. Eu vou retomar algumas regrinhas, né, de que ontem nós falamos, que são bem importantes para o andamento da nossa conversa. Primeiro, todo mundo fechar os seus microfones, porque qualquer barulho atrapalha. E segundo, durante a apresentação, quem tiver comentários, quem tiver opiniões e perguntas, vai fazendo. A Rejane vai registrando. A Rejane e quem mais? Aida. Só Aida. E a Aida, elas vão registrando. Ao final, né, o André vai, então, falar sobre, responder as perguntas que forem feitas, e os comentários vão sendo feitos e a gente vai... Todo mundo vai ler, todo mundo vai ter acesso, né? Então, assim, hoje nós temos o grande prazer e a honra de contar com o André Last, que vem fazendo um trabalho incansável e competente, combatendo o preconceito e a desinformação, que é o que nós chamamos de Asbará, em prol do Estado de Israel, e o André se tornou uma referência nacional de toda a comunidade judaica brasileira e dos meios de comunicação e das universidades, e onde mais for preciso. Eu tenho visto o André assim circular por tudo que é lugar e acho assim que ele responde às demandas. Então, o André é cientista político e diretor executivo do Stand With Us. Eu pediria depois que o André explicasse o que é o Stand With Us, porque eu acho que várias de nós não sabem que organização é essa. Ele, atualmente, ele está fazendo o doutorado dele na Universidade de Córdoba, e o assunto dele, a Universidade de Córdoba, na Espanha, em Ciências Políticas e Sociais. E o assunto dele tem ênfase no processo de paz entre palestinos e israelenses. Para nós é uma honra enorme contar contigo aqui, André. Não tem como botar o André pertinho de mim, porque ele está longe, não tem como botar. Então, tá. Então, André, não sei se eu citei todas as tuas qualidades, todas as tuas formações. Se tu tiveres alguma coisa a mais para colocar, eu te pediria que tu colocasse, e eu te passo a palavra, porque tu tens muita contribuição para nos dar, e o assunto, né, que te coube, eu acho que não teria pessoa melhor do que tu para conversar conosco. Te passo a palavra, André. Obrigado. Obrigado, Helena. Obrigado, Helene. Obrigado pelo convite. Olá a todas e a todos. Se tem todos aqui conosco, tem sim. Eu fico contente de novamente falar com o pessoal da Vitso. Na verdade, a Vitso, ela representa um dos pilares do nascimento da Stand With Us no Brasil. Não sei se vocês todas sabem, mas o primeiro escritório da Stand With Us Brasil foi numa sala cedida generosamente pela Vitso São Paulo, aqui na rua Minas Gerais, que depois a gente acabou alugando por um preço simbólico. Então, durante todo o processo da existência da Stand With Us, que foi todo o ano de 2018, desde o início, em janeiro, até a gente se mudar para um escritório na Rua Maranhão, aqui em São Paulo,
de 30 metros no final de 18, e eu compartilho com vocês agora que nós estaremos indo em breve para um escritório de 250 metros quadrados, porque já estamos em 16 pessoas trabalhando, além de vários voluntários, e esse escritório contará com uma sala de vídeo, biblioteca, sala de aula, sala de reunião, além de, claro, o escritório em si, onde toda a equipe trabalha. Então, estamos dando esse passo. Esse escritório ainda está em projeto inicial de planta e orçamento de reforma, algo que vai gerar aí um trabalhinho de arrecadação que a gente vai ter que fazer, tanto dentro do Brasil como nos Estados Unidos. Eu começaria contando a história da Stand With Us, já que você me perguntou. A Stand With Us, ela nasce nos Estados Unidos em 2001, no começo da segunda intifada. As comunidades americanas são tão grandes que não há uma organização centralizadora. Em Los Angeles, em si, moram 660 mil judeus. 11 vezes São Paulo e umas 6 vezes o Brasil inteiro, apenas em Los Angeles. Em Miami tem 500 mil, Nova York, vocês sabem, tem 2 milhões, mas aonde você pinga numa cidade grande americana, tem muitas comunidades, e essas comunidades não necessariamente conversam entre elas, pois é muita gente de diferentes backgrounds, de diferentes níveis religiosos, de diferentes visões do judaísmo. Então, existem sempre aquela separação natural entre, no caso em Los Angeles, os sefaradis, os ashkenazis, os religiosos, os não religiosos, os persas, lá está cheio de judeus persas, que dominam aí o mercado de diamantes em Los Angeles, e por aí vai. Então, como faltava uma organização que pudesse centralizar, as federações não costumavam fazer isso. No momento em que começou a segunda intifada, que também era a época do começo e o aumento exponencial da internet, os ataques antissemitas, a desinformação, a descontextualização e as notícias que vinham de Israel e da região para o mundo eram gritantes e eram fortes e muitas vezes prejudicavam a imagem de Israel. E nesse momento, judeus começaram a se sentir hostilizados dentro dos campos universitários americanos, onde os estudantes judeus viviam e estudavam, uma vez que nos Estados Unidos tem um sistema diferente, onde as pessoas moram no campus universitário, não voltam para casa todos os dias. E cada universidade grande tem muitos judeus, a Berkeley, a UCLA, a Universidade de São Francisco, onde você vai, existem milhares de judeus. Algumas têm 1.000, 2.000, algumas podem chegar até 10 mil judeus. Então, é muita gente que pode e que gera e que acaba gerando notícias dentro e fora da comunidade. E esses ataques que aconteciam de pessoas gritando palavras de ordem, eventualmente hostilizando, levando palestrantes que acabavam falando absurdos dentro dos campos universitários e fazendo isso um conjunto também juntando isso com o fato dos Estados Unidos terem uma liberdade de expressão exacerbada, onde pessoas podem falar absolutamente tudo o que elas querem. Isso levou aí a uma série de ataques antissemitas, aonde as pessoas começaram a sentir que era necessário criar uma organização que pudesse educar as pessoas, preparar os judeus a poderem responder as perguntas necessárias e, ao mesmo tempo, levar a informação para a comunidade maior. E aí foi feita uma reunião, teve uma reunião na casa da presidente atual da Stand With Us mundial, que chama Esther, e ela, junto com a Ross, que é a CEO da Stand With Us Internacional, são duas mulheres, que se sentaram e combinaram de fazer uma aliança emergencial para Israel. Foi assim que foi criada a Stand With Us. Israel Emergency Alliance é o nome, até os dias atuais, oficial, registrado da Stand With Us americana. Israel Emergency Alliance, Aliança Emergencial para Israel.
E aí começou uma organização educacional, onde eles começaram a lançar cursos, palestras, seminários, treinamentos, booklets, materiais impressos, para poder dar aos jovens que estão nas universidades capacidade de poder responder, brigar pelos seus direitos, identificar atos antissemitas e conseguir treinar outros judeus e também outras pessoas não judias em relação ao que estava acontecendo naquele momento, mas também em relação à história de Israel. Como vocês sabem, sempre que tem uma guerra e sempre que existem discussões a respeito do que está acontecendo na atualidade, normalmente as pessoas que estão discutindo vão voltar ao passado e vão tentar não discutir sobre o que está acontecendo, mas sim voltar a 70, 80 anos atrás para tentar, de uma certa forma, deslegitimar a existência de Israel, e uma vez que você deslegitima, você não precisa estar discutindo sobre o que está acontecendo agora, uma vez que já está deslegitimando o que aconteceu 80 anos, 70 anos atrás. E isso, quando aconteceu nos anos 2000, cresceu muito. Não existiam organizações que faziam o que o Stand With Us fazia nos Estados Unidos, da forma como o Stand With Us fez, com o modelo e o método que o Stand With Us desenvolveu, e a partir daí a organização cresce muito, expande, abre vários departamentos diferentes. Então tem departamento de universidades, tem um departamento de escolas, tem um departamento de imprensa, tem um departamento de juventude, tem toda uma questão com a comunidade, e isso foi feito de uma certa forma nos últimos 15, 18 anos, e o Stand With Us começou a crescer muito. E no momento que o Stand With Us cresce, ele expande para capitais como Londres, Toronto. Toronto não é a capital do Canadá, mas uma cidade muito importante do Canadá, onde está a maior parte da comunidade judaica, e também em Israel. O Stand With Us abre um escritório em Israel, em Jerusalém, na frente do King David, em 2004. E a partir daí, as pessoas também perguntam por que em Israel precisa educar os israelenses ou os judeus não israelenses que estão em algum tipo de programa educacional temporário dentro de Israel? Sim, precisa, porque essas pessoas não necessariamente elas passam por treinamento, elas passam por aulas, elas têm uma vivência em Israel, elas sabem um pouco do que está acontecendo, mas no momento que elas vão embora de Israel, ou os israelenses mesmos, que vão estudar biologia, química, ou física, ou administração, fizeram exército, mas não necessariamente tem um conteúdo de uma pessoa que estudou relações internacionais ou ciências políticas, e no fim das contas, essa pessoa vai precisar ser treinada para ela poder ensinar outras pessoas sobre Israel. Ela precisa passar por uma série de aulas, ela precisa passar por aulas de retórica, narrativa, oratória, e por aí Israel acaba sendo o grande polo, de onde tem esse exército de pessoas que podem virar exército de educadores. E em 2018 eu vou para os Estados Unidos, eu já havia feito Aliyah, eu fiquei 10 anos em Israel, eu nasci em São Paulo, estudei no Renascença a minha vida inteira praticamente, já tinha passado por uma experiência em Israel com o projeto Ayanot, que muitas de vocês devem conhecer, e fui para Israel em 2003, voltei, fui em 2006 de Aliyah, e fui estudar na IDC Herzliya, depois eu fiz exército, fui da inteligência da Força Aérea, depois eu voltei à IDC Herzliya para fazer mestrado, e durante o mestrado estourou a guerra de 2014, que muitas de vocês lembram, que durou 50 dias para acabar, e nessa guerra de 2014 a gente sentiu muito mais do que a gente sentiu, por exemplo, em 2012, que foi uma guerra de 8 dias, ou em 2009, que foi uma guerra de 21 dias, mas era o início do início das mídias sociais. Então, não havia ainda tanto barulho em mídias sociais como em 2014. E em 2014 era gigantesco o barulho anti-Israel, que vinha com notícias falsas, com perfis falsos que foram criados para poder deturpar as coisas que estavam acontecendo em Israel. E logo no início da guerra, eu me coloquei como voluntário dentro do centro de diplomacia pública que estava sendo criado na IDC Herzliya, na Universidade Reichman, hoje em dia chama Universidade Reichman, em Herzliya, e a gente havia feito lá uma página que chamava Israel Under Fire, Israel sob ataque, que divulgava informações a respeito da guerra.
eu fazia a parte de português. Logo depois de alguns dias, acabei viralizando nas mídias sociais, principalmente no Facebook, devido a uma resposta que eu escrevi a uma pessoa do sul do Brasil, não sei se da comunidade judaica ou não, que tinha feito um projeto chamado na Lesor, em Brohai, chamada Débora Catani, que alguma coisa aconteceu com ela, que ela virou anti-Israel, e ela escreveu um post em 2014, falando de um suposto genocídio, massacre, que o povo dela estava cometendo contra o povo palestino. Obviamente, a carta dela tinha uma série de erros, os quais eu corrigi na minha carta, e a minha carta a ela viralizou no Facebook. Foi assim que eu comecei a ficar um pouco conhecido na comunidade judaica, uma vez que eu já estava há 10 anos em Israel, e a partir daí eu comecei a receber vários convites de amizade de muitas pessoas da comunidade judaica do Brasil inteiro. Algum tempo depois da guerra ter iniciado, eu fui convidado para vir ao Brasil fazer algumas palestras a respeito da guerra. Eu vim ao Brasil durante os meses de final de julho e começo de agosto, fiquei no Brasil 30 dias e rodei algumas cidades fazendo palestras, inclusive em Porto Alegre. Então, nessas palestras sempre surgem muitas perguntas, e uma das perguntas que surgiam dentro das palestras na comunidade judaica era o que a gente pode fazer para ajudar. E eu disse, naquele momento, ainda tendo a minha passagem de volta para Israel, que o Brasil carecia de uma instituição que focasse apenas e única e exclusivamente em educação sobre Israel. Helene, a gente não usa mais a palavra asbará, porque ela já é uma palavra batida e já é uma palavra que os anti-Israel já sabem o que significa. E eles já sabem o que a asbará clássica faz, que é tentar, de uma certa forma, ficar justificando as ações de Israel. Então, o que a gente faz? A gente usa outras palavras, que é educação e diplomacia pública. Então, em vez de usar a palavra asbará, que é uma palavra em hebraico, que poucas pessoas conhecem fora da comunidade judaica, a gente usa a palavra educação e a gente usa a palavra diplomacia pública. Então, é muito melhor a gente se apresentar como uma organização de educação, como uma organização de asbará. Asbará, normalmente, quem faz asbará clássica é o governo de Israel. E a gente não quer ser confundido com o governo de Israel, porque se a gente for, a gente vai fechar portas. Então, a ideia era criar uma organização de educação dentro do Brasil que focasse única e exclusivamente em educar as pessoas a respeito da história de Israel, a história do povo judeu, o movimento nacional de autodeterminação do povo judeu, o sionismo, e assim tentar trazer um pouco mais de luz acadêmica, de forma, o que nós chamamos de forma sem viés. E o que significa sem viés? Significa que dentro da educação que a Stand With Us entrega, não existe uma posição de esquerda e direita dentro de assuntos partidários discutidos dentro de Israel. Eu quero deixar isso claro porque alguns no Brasil vão falar que a gente é de direita e quem é muito de direita em Israel vai falar que a gente é de esquerda. Porque nós falamos a palavra Cisjordânia e não falamos a palavra Judéia e Samária. Então, cada pessoa vai poder puxar a corda para um lado na hora de avaliar, por exemplo, os métodos, as nuances, as palavras que a gente usa quando a gente está educando. E a gente tenta ser o mais imparcial possível dentro do que nós chamamos dos assuntos polêmicos que dividem os israelenses em partidos. Nós trazemos todo o escopo disso de uma forma geral. Então, obviamente, a Stand With Us, ela tem uma linha, ela tem uma crença, ela tem uma ideologia, ela acredita na existência do lar nacional do povo judeu, a sua terra ancestral, Israel, ela acredita em Jerusalém como a capital de Israel, ela acredita na soberania de Israel sobre o Golan, mas para aí, o Stand With Us não tem uma opinião formada, ele não vai se declarar a favor de um Estado, 2 estados, 3 estados, e obviamente que o Stand With Us apoia Israel continuando sendo um lar nacional judeu e democrático. Então, o que os palestinos e os israelenses precisam decidir lá em relação ao formato que eles decidirem do que a paz vai ser, é eles que precisam decidir lá. Nós, na Stand With Us aqui, nós educamos sobre o que eles já ofereceram um para os outros e qual foi a resposta que um ou outro deu para essa proposta. Ponto.
É isso que nós... André, Diga. deixa eu mais direcionar um pouquinho. Ontem nós escutamos muito sobre abrir, incluir e não excluir. E eu acho que tu está trazendo, né, a questão do Stand With Us dentro dessa ideia. A questão é como incluir o máximo de pessoas, de correntes, e não se conectar com uma ou com outra. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente queria também que tu trouxesse tua ideia do significado de Israel para Galuto, para a diáspora. Eu vou entrar nisso, que eu me Vai estendi chegar um lá. pouco. Vou chegar Então, lá. tá bem. Vamos lá, então. Então, assim, essa é a ideia da Stand With Us. A Stand With Us, ela tem vários departamentos, incluindo educação, comunicação, diplomacia pública, cultural. Dentro de cada departamento tem vários funcionários que trabalham criando palestras, aulas, seminários, falando com a mídia, criando postagens nas mídias sociais, fazendo interface com políticos e pessoas da sociedade civil, a fim de trazer educação a respeito de Israel. E quando a gente fala de Israel, e aí eu vou entrar no ponto que você me mencionou agora, que era o ponto da minha fala, que é a importância de Israel para a diáspora. Então, a gente tem que entender, na minha opinião, a história do povo judeu ao longo dos últimos 2.700 anos, para entender a importância de Israel hoje e a importância da diáspora para Israel. Quanto que, durante muitos e muitos séculos, os judeus viveram em lugares inóspitos, em lugares perigosos, perseguidos pela sua existência. Nós temos que entender que o ser judeu, na minha opinião, e agora eu estou dando a minha opinião, não é uma condição religiosa, é uma condição nacional. A condição religiosa vem depois da condição nacional. Por isso que nós comemoramos Pessach, que é a saída do povo judeu do Egito. E quando nós fazemos isso, nós lembramos uma época em que o nosso povo ainda não praticava o judaísmo, não havia havido a revelação no Monte Sinai e a Torá ainda não existia, nem as tábuas da lei. E mesmo assim, nós comemoramos a saída do Egito, porque a gente está lembrando a saída do povo hebreu, que são os nossos antepassados, que foram escravizados pela sua condição nacional, os hebreus. O que eu quero dizer com isso é que, ao longo da história judaica, a gente sempre foi condenado, confinado e, eventualmente, escravizado e morto pelas nossas condições nacionais, étnicas ou religiosas. E, dependendo de qual império a gente esteja falando, vai ser por um motivo, por outro, ou por todos os motivos juntos. E, ao longo da história, mesmo depois do primeiro e do segundo exílio, os judeus se espalharam ao redor do mundo e eles sempre mantiveram as suas tradições. Como nós não podíamos mais exercer a nossa essência nacional, a gente exercia a nossa essência religiosa dentro das nossas casas, que foi algo que os sábios conseguiram encontrar para manter o povo judeu e manter a existência para combater aí a assimilação. E isso é uma coisa super importante. Apesar de terem tido no passado casamentos mistos de pessoas que entraram e fizeram parte do povo judeu, como as matriarcas, por exemplo, ou outras pessoas ao longo da história, no fim das contas, o povo judeu conseguiu se manter judeu por uma série de motivos educacionais, tradicionais, culturais, além dos religiosos e dos nacionais. E ao longo da história isso continuou até que a gente passou pela expulsão da Inquisição, da Espanha e de Portugal, e consequentemente sofremos aí as perseguições e as discriminações tanto no mundo islâmico quanto no mundo cristão. Ou seja, a perseguição que existiu, que culminou no Holocausto, que foi algo que é recente na história judaica, também acontece em escalas menores no mundo islâmico. Os judeus foram perseguidos do Marrocos ao Irã durante centenas e centenas de anos, às vezes mais, às vezes menos. Às vezes tinham alianças com o rei, às vezes não. Às vezes tinham que pagar o dime, às vezes não. Às vezes podiam andar a cavalo ou a camelo nas épocas citadas, às vezes não. Às vezes não podiam utilizar de animais que eles consideravam nobres para se locomover. Então, os judeus passavam por momentos sempre como nômades e sempre como estrangeiros
nesses locais. E a partir do momento que nasce os nacionalismos pós-Revolução Americana e pós-Revolução Francesa, quando nasce a ideia de cidadania, quando nasce a ideia de que todos têm direitos, e os judeus começam a pleitear direitos iguais, em países europeus, em lugares, em impérios europeus, em reinados europeus, querendo participar do processo político, querendo participar da sociedade, querendo participar da cultura local, os judeus vão se emancipar fora de casa. Eles vão se vestir como franceses, eles vão comer como franceses, eles vão se vestir como poloneses, eles vão se vestir como alemães, eles vão tentar se assimilar e virar europeus. E mesmo assim, mesmo com essas transformações, os judeus não eram vistos pelos não-judeus como 100% franceses, ou 100% alemães, ou 100% austríacos. E isso faz com que o antissemitismo não acabe nunca. E foi exatamente isso que Herzl viu no caso Dreyfus, na França, no século XIX. E por causa disso, que com a criação do movimento sionista e com a ida para os judeus para a região da Palestina, com a criação da nova identidade judaica, do novo sentimento de pertencimento que os judeus que começam a chegar naquela região no final do século XIX e no começo do século XX começam a desenvolver. E eles desenvolvem um sentimento de nação novamente, algo que eles não podiam exercer na França, na Rússia, na Alemanha, pois eles não lutavam pela independência de uma nação judaica, eles lutavam pela independência de uma nação que era estranha a eles, que era eventualmente antagônica à existência deles. E isso faz com que nasça uma nova cultura, a cultura da nação judaica. Ela renasce, ela volta à tona. E no que ela volta à tona, cria-se então aí a grande necessidade, a grande vontade, a grande oportunidade de uma nação judaica nascer novamente na sua terra ancestral, em parte, não em toda, em parte da sua terra ancestral, respeitando as normas internacionais, pois já haviam pessoas vivendo lá, vastos territórios da ex-nação judaica de 2000 anos atrás já pertenciam a outros países reconhecidos internacionalmente. Então, os judeus precisaram se adaptar novamente para a criação dessa nação. E criaram instituições que ajudaram a sustentar e a criar o novo Estado de Israel. Essas instituições, como a Vitzu, como o Fundo Comunitário Keren Hayesod, como a Organização Sionista Mundial e como Keren Kayemet LeIsrael. São instituições criadas lá atrás, centenárias, que foram criadas para poder ajudar o país a existir, para ajudar que o país conseguisse comprar terras, comprar armas, treinar pessoas, homens e mulheres, queriam lutar pela independência desta nova nação que estava nascendo no começo do século passado, em 1903, 1907, 1910, nas primeiras aliot, nas primeiras compras, nas primeiras batalhas que surgiram por causa do antagonismo das pessoas da região em relação à ideia de um lar nacional para o povo judeu naquela região. E essas pessoas e essas organizações, elas eram super importantes para Israel, né? A diáspora, ela era muito importante, pois ainda não havia a independência. A diáspora, ela vai enviar pessoas, verbas, organizações, protocolos, lobby, vai fazer uma série de articulações para ajudar os judeus a conseguirem conquistar a legitimidade internacional, que era a primeira coisa que precisava conquistar. Então, vejam só a importância da diáspora naquela época. Se não fosse Chaim Weizmann, o presidente da Organização Sionista Mundial, negociando com os ingleses, que ele daria a fórmula da acetona, que foi ele que inventou, para os ingleses poderem fabricar bombas. Não é acetona para tirar esmalte da unha,
é a acetona que fazia bombas na Primeira Guerra Mundial, e por causa dessa fórmula que os ingleses concordaram em dar a Chaim Weizmann a Declaração Balfour, que veio a ser a primeira declaração internacional de reconhecimento à legitimidade das aspirações judaicas a virarem soberanos naquela região, uma vez que naquela época a Inglaterra é os Estados Unidos hoje. Era a maior potência do mundo e o país mais rico do mundo. Então, essa diáspora que se articula, que faz, que ajuda a que o mundo entenda, ou pelo menos se convença, que eram legítimas aspirações judaicas naquela época, a criar uma nação para os judeus e a ajudar a sustentar essa nação. Estamos falando de organizações que são feitas pelas pessoas, e ora são organizações de arrecadação, como o Fundo Comunitário, ou organizações que vão comprar terras, como o Keren Kayemet, ou organizações que vão trazer pessoas para lá, como a Vitso e outras organizações, como a Organização Sionista Mundial e a Organização Sionista das Américas, o ZOA, que é tão antiga quanto a Organização Sionista Mundial, é de 1897. E essas organizações, elas vão fazer um papel crucial para que Israel consiga existir, até mesmo o pré-Estado, o pré-Ishuv, que são as organizações que ajudaram a criar o pré-governo, os governos da Agência Judaica, presidida por Ben-Gurion, e vão ser organizações que vão levar, eventualmente, até dinheiro para que eles consigam comprar armas, ou fabricar armas, às vezes até de forma ilegal, para que eles consigam combater a insurgência árabe lideradas pelo Mufti na época da década de 30, ou até mesmo a criação das milícias como o Palmar e a Haganah, que vão ser as duas grandes milícias paramilitares que vão formar o exército de Israel 3 semanas depois da independência do país. E a partir do momento da independência, a partir do momento que Israel vira independente, e ele tem aí a responsabilidade de sustentar essa independência. Então, acho que o primeiro ponto da importância da diáspora é ajudar a criar o país. E depois, a partir do momento da independência, vai ser o momento de ajudar a fazer com que o país se sustente, a fazer com que o país sobreviva, pois haviam vários riscos existenciais para o país poder sobreviver naquela época. É nessa época que vão ser enviadas pessoas que vão lutar nas guerras, que vão ser enviadas verbas para construir o país, e vão ser enviadas verbas para sustentar o pequeno, recém-formado exército do país. E, ao mesmo tempo, essas organizações vão ajudar em lobby nos países que acabaram de reconhecer Israel nas Nações Unidas, em 1950, e vão ajudar a tirar embargos, a vender armas, a fazer alianças, a proteger Israel, a fazer votações que favoreçam Israel nas Nações Unidas ou em outras organizações. E aí a diáspora, ela vai fazer um papel crucial nas 3 primeiras décadas existentes do país em proteger a legitimidade e a soberania física do país nas 4 guerras que o país teve de larga escala nos primeiros 30 anos da sua existência. Esse foi um papel crucial que existiu, pois vocês têm que imaginar que dentro dos Estados Unidos, o embaixador israelense precisa conseguir transitar na comunidade judaica, precisa conseguir transitar no Congresso e precisa conhecer quem são os judeus que transitam no Congresso, ou eventualmente os judeus congressistas que vão votar para ajudar Israel em votações importantes, ou pela ajuda econômica, ou para autorizar no Senado, no Congresso, por exemplo, a venda de armas para Israel. Pois é eles que votam e autorizam a venda de armas, que, por exemplo, eles não vendem para quase nenhum país para Israel. Ou, por exemplo, as negociações, provavelmente, que o Shimon Peres teve com governos franceses para ajudar Israel a construir a famosa fábrica de algodão doce em Dimona, se é que vocês me entendem.
e poder proteger a sustentabilidade militar de última escala que Israel precisa para poder se proteger. Com certeza, Shimon Peres, quando chega na França, tem que saber quem são os judeus que conhecem as pessoas mais importantes do governo francês para conseguir fazer o lobby essencial para conseguir convencer os franceses a cederem à tecnologia para fabricar algodão doce em Dimona. Então, nós temos aí uma série de elementos na década de 60, de 70, que vão ser cruciais. A diáspora ajudar Israel a ter essa proteção, essa blindagem que eles precisavam, ora econômica, ora social e ora política, para que Israel conseguisse transitar no cenário e no palco internacional dos países. E aí começa uma terceira fase muito importante da importância da diáspora. Porque chega um momento, na década de 80 e de 90, que Israel passa a ser autossuficiente na sua segurança. É óbvio que Israel lutou guerras e venceu as guerras. Venceu a Guerra dos 6 Dias em 6 dias, venceu a Guerra de Yom Kippur a duras penas, com 3 mil mortos em 30 dias para um país de 3 milhões de pessoas. Algo que inimaginável nos dias atuais, quando a guerra em Gaza, em 2014, matou 50 pessoas, e nós achamos isso muito lamentável. Imaginem 3 mil soldados todos os dias na Guerra de Yom Kippur. Eram notícias de 100 mortos, 80 mortos, 150 mortos, algo que fez com que o país parasse. Então, muitas vezes, a gente tem que lembrar que no momento que Israel passa, e isso é muito importante, pela hiperinflação, transforma a sua economia, cria o shekel, o novo shekel que nós conhecemos, Israel passa a entrar para a era da globalização, para a era da tecnologia, do empreendedorismo, e essas reformas fazem com que Israel consiga se estruturar economicamente melhor. Uma vez que o mundo também passa por várias transformações. Israel não tem mais guerras simétricas, Israel passa agora por guerras assimétricas. A Guerra do Líbano em 82, a primeira intifada em 89, depois nós temos aí a intifada acaba, mas os atentados continuam, chega o processo de paz de Oslo, com vários atentados acontecendo, o processo de paz também é relevante. A paz com o Egito também é relevante. Também existiam pessoas que estavam articulando na AIPAC, ou na AJC, ou no ADL nos Estados Unidos, para poder trazer o governo Carter a uma posição mais equilibrada para poder proteger as necessidades de segurança de Israel. E parte das pessoas que votaram a favor no Congresso a ajuda militar israelense, que é um crédito na indústria americana de 3 bilhões de dólares anuais, que foi crescendo ao longo do tempo, desde 79, também tem aí um pé muito importante, uma mão muito importante da comunidade judaica americana, ajudando, fazendo lobby, conversando com os congressistas para que eles aprovassem essa emenda. E isso é super importante no que diz respeito às necessidades de Israel. E nós temos toda a questão das aliot que acontecem desde o início até os dias atuais, que é levar as pessoas para Israel. E não tem como fazer isso sem a ajuda de instituições como a Vitso, por exemplo, que vão levar o que é ser Israel, o que é ser israelense, o que é Israel, o que é a cultura judaica, para dentro da comunidade judaica brasileira ou de outros países onde a Vitso existe, e também convencer essas pessoas, mostrar as opções que existem para fazer aliar, e se não fizer aliar, como educar as pessoas a respeito da história do país. E aí que entra o meu terceiro ponto. Israel passa por uma transformação muito importante nos anos 2000, final da década de 90, começo dos anos 2000. Israel passa a ser uma superpotência. Israel era uma potência em muitas coisas, passa a ser uma superpotência. E o que eu quero dizer com uma superpotência? Israel vai resolver o seu problema econômico. O Israel começa a
a ter uma economia muito mais sustentável, muito mais forte, muito mais sólida, no sentido de crescimento de PIB e no que diz respeito de responsabilidade fiscal dentro de Israel. E isso faz com que Israel consiga aumentar gradativamente o seu PIB, gradativamente a sua renda per capita e, ao mesmo tempo, descer gradativamente a porcentagem gasta em defesa, que chegou a 25% numa época e hoje é 4%, 3% do PIB, sendo que, mesmo assim, em valor absoluto, o número hoje é muito maior do que quando era 25% do PIB. E o que quer dizer com isso? Quer dizer que Israel passa por uma transformação a qual ele vai ganhar um poder econômico muito grande. O poder econômico dá a ele um poder militar muito grande. O poder militar muito grande dá um poder de inteligência muito grande. E o poder de inteligência dá um poder político internacional muito grande. E é por causa desse poder político internacional muito grande que ele consegue ser muito influente em muitos governos no mundo inteiro. Ele é muito procurado pela inteligência que ele tem, tanto do exército quanto do serviço secreto. E é por isso que países como Oman, Bahrein, Emirados Árabes, Kuwait e outros países na região têm interesses na inteligência israelense. É por isso que Israel consegue ajudar governos como o da Turquia, mesmo antagônico a Israel, a evitar 20 atentados nos últimos 15 anos de grupos terroristas que poderiam ter causado atentados magníficos dentro do solo turco. E isso faz com que Israel ganhe um poder político muito importante. E lembrando, o poder militar, Israel não tem mais guerras contra países, Israel tem guerras contra grupos, e esses grupos não vão conseguir destruir o exército israelense. E, nesse sentido, as guerras em Israel, gradativamente, a partir da década de 90, passam a ser menos e menos mortíferas. Israel tem cada vez menos e menos pessoas morrendo por causa do problema de segurança, principalmente depois da segunda intifada, da construção do muro e da barreira de segurança que divide Israel da Cisjordânia, e Israel passa a viver uma era de paz dentro do país, mesmo com conflitos com o Hamas em Gaza. O número de mortos é muito pequeno, o número de baixas por causa de combates com árabes ou com palestinos é muito baixo. E Israel passa a ter um poder militar muito forte. E esse poder militar muito forte, ele é indestrutível para esses grupos. E Israel passa, então, a dominar completamente a sua soberania e a sua segurança. Algo que Israel não tinha, não poderia gozar dizer na década de 80, na década de 70. E isso, tivemos a queda do Muro de Berlim, tivemos o fim da União Soviética, o fim do sustento da União Soviética a grupos e a países. Hoje em dia, esses países estão muito mais fracos comparados com aquela época. A Síria, hoje em dia, não é mais um perigo para Israel. Na década de 70 e de 80, a Síria era um perigo para Israel, e isso acaba fazendo com que organizações que são anti-Israel no mundo criassem novas estratégias para tentar destruir o país. E isso é o que a gente chama hoje em dia da guerra da propaganda, da guerra da mídia, o movimento BDS e lobby anti-Israel. O fato de eles terem se juntado com, entre aspas, serem amantes dos direitos humanos e colocar Israel como violador de direitos humanos. Ir na ONU falar que Israel viola direitos humanos e fazer com que países votem contra Israel nas Nações Unidas para humilhar o país, para pressionar o país, para colocar o país no escanteio. E isso é um perigo a longo prazo para Israel. E é nesse sentido que a diáspora é importante hoje. É óbvio que a diáspora é importante para ajudar Israel a ter, por exemplo, projetos sociais importantes que ajudam os imigrantes etíopes, por exemplo, a integrar a sociedade. São importantes projetos, por exemplo, que constroem bunkers perto da faixa de Gaza, coisa que Israel talvez não consiga exercer na sua totalidade. Mas o mais importante são a ajuda que a diáspora dá para poder sustentar a legitimidade
da existência de Israel como lar nacional do povo judeu, pois isso está sendo questionado por aqueles que outrora fizeram guerras e hoje fazem a guerra de imagem. A guerra com armas não funcionou, a guerra com mísseis não funcionou, a guerra com homens-bombas não funcionou, a guerra com a mídia, com a imagem, com a ideia e com o conceito da existência de Israel, agora está sendo levada a cabo. Está sendo levada a cabo no Congresso, está sendo levada a cabo nas organizações multilaterais, está sendo levada a cabo na academia, está sendo levada a cabo na mídia. Quanto mais pessoas falam que o sionismo é racismo na TV Cultura ou em algum outro jornal, quanto mais as pessoas falam que Israel é um empreendimento racista, quanto mais as pessoas falam que Israel não pode se proteger com o seu exército contra os foguetes do Hamas, quanto mais as pessoas falam, por exemplo, que os refugiados palestinos têm que voltar para dentro de Israel e eles convencerem pessoas, acadêmicos, jornalistas, pensadores, políticos e, eventualmente, presidentes ou governadores, mais perigoso é Israel, ao longo prazo, sustentar a sua legitimidade de existência de forma conceitual. E se o mundo inteiro, de repente, se convencer, no dia de amanhã, daqui a 50 anos ou daqui a 30 anos, que o conceito de um lar nacional para o povo judeu é ilegal, Israel estará em apuros, mesmo que tenha um exército forte, mesmo com essa economia forte, pois devagarzinho países podem boicotar Israel, países podem deixar de comprar de Israel e, eventualmente, se isso se tornasse algo global, a economia de Israel seria afetada. E se a economia de Israel for afetada, automaticamente o seu investimento em educação, em saúde e em defesa vai ser afetado. E aí pode haver uma roda ao contrário na história do país. Eu estou colocando agora uma situação bastante improvável de acontecer e que, se fosse acontecer, aconteceria num mundo utópico, a qual existissem 190 países aqui, incluindo as maiores economias do mundo, como os Estados Unidos, contra Israel, antagônicos a Israel, pró, por exemplo, o BDS, pró resoluções que terminassem na criação de um Estado binacional, por exemplo, entre os israelenses e palestinos. E isso, a diáspora é o grande exército mais importante que tem para ajudar que isso jamais aconteça. E como fazer isso? Sempre do jeito que a Vitso faz, falando sobre Israel, contando a história de Israel, falando a importância do país para o povo judeu, fazendo as ligações que antisionismo é antissemitismo, que negar o direito de existência de Israel é visto pela comunidade internacional como uma forma de antissemitismo, pois se a pessoa é contra apenas um Estado judeu, mas ela não é contra todos os outros países do mundo, não tem alguma outra explicação a não ser que a pessoa tenha algum problema com os judeus, e não contra países em si. E tudo isso leva à conclusão da minha fala, para abrir para perguntas de vocês, que é o seguinte: a gente está num momento muito próspero, porque Israel, hoje, em 2021, tem uma grande economia, um grandíssimo exército, um dos países mais poderosos militarmente do mundo. Israel pode se proteger de todo e qualquer ameaça, sem ajuda internacional, sem ajuda de outro exército, com o seu próprio exército. É muito importante lembrar que tudo isso sempre precisa ser entendido que não é muvan mielav em hebraico, não é óbvio, e tem que o tempo todo ser trabalhado, ser protegido, ser estudado, ser passado para as próximas pessoas, para as próximas gerações. É muito importante mostrar para as gerações novas de judeus e não judeus que, mesmo que Israel tenha toda essa estrutura hoje, que parece uma estrutura que já foi construída, então o sionismo já atingiu o seu objetivo, podemos parar por aqui? Não, porque existem forças no mundo hoje que sabem que guerras totais contra Israel não funcionam, guerras não totais, guerras de choque, guerras parciais, não funcionam, mas a guerra da imagem,
a guerra da opinião pública, a guerra dos corações que mentem, sim, podem prejudicar Israel no fim da história. E é por isso que é importante ir nas universidades, ir nas comunidades judaicas, ir falar com jovens, ir falar com os adultos, ir falar com os governadores, com os políticos, com os jornalistas. E esse trabalho é um trabalho que vai continuar educando, geração após geração, a história que o país passou, as guerras que o país teve que lutar, os perigos que o país correu pela sua existência lá atrás, e hoje em dia, mesmo com a situação do jeito que está, que parece que é algo que já existe e já está pronto e não precisa ser mais protegido, pois Israel já consegue fazer isso sozinha, Israel não consegue fazer todos esses cuidados sozinha. Alguns deles, sim. Nós aqui não temos como pilotar aviões ou dirigir tanques. Nós não temos aqui como fabricar armas ou fundar empresas em Israel que vão contribuir com impostos na região. Mas o que nós podemos fazer aqui é fazer com que o Brasil seja sempre um país que apoie a existência de Israel como lar nacional do povo judeu e tem o direito de se defender das ameaças em volta do seu país e rejeitem os discursos, abre aspas, pacíficos, que rejeitam o direito de Israel existir, como, por exemplo, os discursos do BDS, os discursos de partidos políticos que são contra a existência de Israel, e isso depende única e exclusivamente de nós e não de Israel. Queria abrir para perguntas de vocês, Então, considerações. Muito bem, muito esclarecedor. Eu acho que a gente tem aqui várias perguntas. Tu trouxeste coisas muito importantes. Nós temos um mindset ainda, referências de um Israel que não existe mais, né? Que já passou. E isso para nós é muito importante. A gente fica ainda sem saber muito. Esclareceste muito a questão de como é Israel hoje. Muita gente se pergunta, bom, mas eles ainda precisam da nossa ajuda, né? Essa é uma pergunta que, né, quem sabe, então, vamos ajudar. Dentro da Vitsu aparece muito essa ideia, vamos ajudar, então, as comunidades daqui carentes, né? Mas tu está trazendo que nós temos uma função muito importante, né? E esse trabalho educativo, isso já apareceu numa pergunta, né? Vamos às perguntas, então, que apareceram. Então, diz assim, vamos lá. Primeiro, um elogio para ti. Vamos lá. Parabéns para o André, sempre muito brilhante e esclarecedor. Vamos começar lá de cima. Vamos ver. Tem por aqui. Então, uma pergunta relativa ao trabalho do Stand With Us. Qual o procedimento tecnológico que o Stand With Us adotou após o surgimento da pandemia, já que esta maximizou o uso das redes e mídias digitais? Todos os trabalhos educacionais que a gente faz, seja em universidades, comunidades judaicas, juventude, escolas, a gente foi para o remoto. Então, nós damos cursos, aulas, palestras de forma remota, depois do surgimento da pandemia, e agora, com o fim da pandemia, estamos voltando para o presencial, porque ninguém mais tem paciência de ficar olhando para o computador. A gente acredita que no mundo pós-pandemia, a gente vai ter um sistema híbrido, onde a gente vai continuar dando aulas fisicamente em vários lugares e, ao mesmo tempo, vamos continuar fazendo webinars e produzir conteúdo remoto, tanto os conteúdos ao vivo como esse daqui, como cursos que vão ser colocados e disponibilizados nas mídias, como no YouTube e por aí vai. Então, a gente entendeu que a gente atingiu muito mais gente. Para vocês terem uma ideia, em 2019, nós fizemos 264 eventos e teve um público de 11 mil pessoas, mais ou menos. Em 2020, fizemos 305 eventos
para 65 mil pessoas. Então, o número de pessoas que assistiram os eventos é muito maior do que o crescimento de números de eventos em si. E esse ano, provavelmente, a gente vai quebrar o recorde, isso sem contar o público que assiste a gente nas entrevistas. E aí a gente estaria falando na casa de milhões de pessoas, porque a gente apareceu só durante a guerra em 33 entrevistas televisionadas. 33 entrevistas em 10 dias de guerra, em maio desse ano. E a gente está falando de milhões de pessoas. Então, fora isso, obviamente, a gente está falando de conteúdo de mídias sociais, as lives no Instagram, as lives em vários lugares. Ontem mesmo, anteontem, eu fiz uma live com uma pessoa da Globo, que deu 15 mil pessoas passaram pela live e 1.800 assistiram ao vivo. Então, assim, não dá para imaginar uma palestra com 1.800 pessoas, mas dá para imaginar uma live com 1.800 pessoas. E isso que é muito legal, que dá para continuar depois da pandemia. Tem mais outra pergunta aqui da Sandra Moskowitz. Alguns setores da esquerda judaica consideram que o antisionismo não equivale a antissemitismo. Qual a tua opinião? Bom, isso é uma pergunta muito complexa. Não existe uma resposta simples. A Aliança Internacional de Memória do Holocausto, o IHRA em inglês, que é uma organização internacional, considera que dizer que Israel é um empreendimento racista ou negar o direito apenas aos judeus à autodeterminação é antissemitismo. Quem define o que é antissemitismo são os judeus. Então, assim, vão haver, eventualmente, assim, a gente poderia fazer uma comparação. O povo negro define o que é racismo contra negros, não nós. Eles definem. É o lugar de fala deles. Eu acho que dentro do povo negro no Brasil devem haver várias opiniões do que é e não é racismo contra negros. Mas existem organizações e existem pensadores, existem pessoas conhecidas que fazem isso. Então não adianta agora ter uma organização que destoa do comum, que diga que não quer dizer que não seja. Então, o que eu quero dizer com isso, em outras palavras? Se existe uma pessoa agora, por exemplo, vamos dar um exemplo agora dos Naturei Karta, ou dos Satmers, que são duas linhas extremamente ortodoxas lá no Brooklyn e em Mea Shearim, em Jerusalém. Para quem viu Shitzel, sabe do que eu estou falando. Então, existem linhas antisionistas, porque são pessoas que eles enxergam como não religiosas e eles consideram que o não religioso está pecando o tempo todo. Como Israel foi constituída como um Estado laico, apesar de haver muita intersecção aí de religião e Estado em Israel, até mesmo coisas que nós acreditávamos que não precisava ter e ainda tem, Israel é um país que há uma divisão entre essas duas coisas. E é uma democracia. Essas pessoas, elas são consideradas antisionistas? São, porque elas não têm uma necessidade de existência nacional. Elas têm uma necessidade de existência única e exclusivamente religiosa. Eles vivem para a religião, eles praticam a religião 24 horas por dia da sua existência. Tudo é existência religiosa para eles. Nada é existência nacional, pois o conceito nação, do jeito que nós conhecemos e do jeito que foi criado, é uma invenção laica, ocidental e eventualmente até não judaica. Então, eles não têm essa necessidade, por isso eles se consideram não sionistas. Eu não consideraria eles antissemitas, porque eles são judeus. Só que a visão do judaísmo deles é uma visão praticada por uma porcentagem muito pequena da população judaica mundial, e a visão deles, no fim das contas, se eles forem ao pé da letra da religião, eles acreditam que Mashiach vai vir e todos os judeus vão ir para Israel. Então, eles são sionistas de algum jeito,
Só que o sionismo deles ele é extremamente religioso, onde vai haver um reinado judaico de novo em Israel. Ponto. Respeito, mas eles não representam a opinião de 90%, 95% da população judaica mundial, e, ao mesmo tempo, não consideraria eles antissemitas, porque eles não são anti-judeus, eles não têm judeofobia, vamos colocar assim, eles são judeus. Claro, tem alguns que não gostam de não religiosos, e aí vai depender da pessoa, da casa da pessoa, da educação que cada pessoa teve, e aí eu não colocaria isso como antissemitismo. Existem pessoas que consideram Israel um Estado ilegal, um Estado que não deveria existir, como a Sandra colocou, alguns setores da esquerda judaica. Eu considero assim, ainda acho que a maior parte dos setores da esquerda judaica são sionistas. A maior parte. Existem algumas que já foram para o outro lado. Podemos colocar aqui Jewish Voice for Peace, nos Estados Unidos, são anti-sionistas. E aqui no Brasil tem uma página no Facebook, chama Articulação Judaica de Esquerda, uma coisa assim, que eu vi algumas postagens deles, eles não são a favor de Israel existir, acredito eu, pelo menos. Mas a maior parte da nossa interação de trabalho com organizações judaicas de esquerda não entendem que eles são antisionistas, senão eles nem chamavam a gente para falar, pois o Stand With Us é sionista, apoia Israel existir. Então, assim, existem organizações que vão caminhando para uma outra coisa. Eles entendem talvez o mundo de outra forma, eles entendem o judaísmo deles de outra forma, eles talvez destoam muito da ideia de Israel lá de trás, ou talvez alguns deles não concordam com o fato de Israel não ser mais um país socialista, né? Porque Israel foi fundado como um país socialista, com apoio da União Soviética. Então, assim, quando essa ideia dessa Israel, que existiu por um tempo, mas não existe mais, a Israel, que não é mais de esquerda, eles não concordam com essa Israel, e se agora ganhasse um partido de esquerda e transformasse agora Israel num país socialista comunista, talvez eles voltariam a apoiar. Então, o que é mais importante talvez para eles, entendeu? O socialismo, o comunismo ou Israel? Se for o socialismo, o comunismo, obviamente Israel vai ficar de fora por vários motivos. Se for Israel, eles vão aceitar Israel sendo governado já há não sei quantos anos por partidos de direita, e vão, talvez, discordar de políticas que governos de Israel fazem, mas não vão discordar do conceito da existência de Israel. Porque o conceito de existência de Israel, se essa pessoa é contra, eles estão tirando direitos políticos de 30%, 40% da população de Israel, que é de esquerda, e vota nos partidos de esquerda de Israel. E eles têm direitos políticos também, e eles têm o direito de votar nesses partidos. Então, há uma incoerência aqui nessa ideia de não ser a favor de Israel existir e de serem antisionistas. No fim das contas, o sionismo é o movimento nacional de autodeterminação do povo judeu. Só, mais nada. E aí tem vários afluentes e várias formas de enxergar o sionismo, e cada corrente vai dizer a forma como acha que Israel deveria ser gerenciado. Mas o sionismo é a ideologia sublime, está acima de tudo, que criou Israel. E depois a gente pode, como a gente fala nas sinagogas, a gente pode quebrar o pau de como vai resolver as situações internas de Israel, mas isso não tem nada a ver com você não apoiar o sionismo. André, olha só, tem aqui um elogio para ti. Que capacidade de síntese! Em 1 hora, percorreu praticamente toda a nossa história como povo. Estou impressionada. Parabéns. Vamos juntar algumas perguntas, porque está vindo bastante coisa aqui. Vamos ver, então. Aqui. Como nossa organização, a Vitso, pode colaborar neste combate ao preconceito e à desinformação no que se refere ao Estado de Israel? Depois tem uma outra pergunta que tem a ver... Espera, essa daí eu não escutei. Fala de novo que eu não estou achando ela. Aqui, vamos ver.
como nossa organização pode colaborar neste combate ao preconceito e à desinformação no que se refere ao Estado de Israel. Depois tem uma outra, vamos ver aqui embaixo. O antissemitismo não é racional. Até que ponto explicações racionais podem combatê-lo? Vamos ficar nessas duas por enquanto. Bom, eu começaria da última, o antissemitismo não é racional. Até que ponto explicações racionais podem combatê-lo? Eu quebraria um pouco a pergunta. Razão é subjetivo. O que é racional para nós é irracional para outros e vice-versa. Então, para nós, é completamente irracional pena de morte para homossexuais. No Irã, é irracional você ser contra, porque eles matam homossexuais nas ruas. Porque é um pecado com a pena capital aplicada. É um crime. Você não é dono de você. E nós, no mundo livre, acreditamos que nós somos nossos próprios donos. E nós fazemos o que queremos. O que eu quero dizer com isso é, se razão é subjetivo, então a gente não pode dizer que o antissemitismo não é racional. Para nós, ele não é racional. Mas para aquele que é, ele acha que ele está sendo racional e nós, ou aqueles que são contra o antissemitismo, não são. Vou dar um exemplo um pouco mais prático. No livro do Yuval Harari, Sapiens, ele fala sobre o nazismo. E o nazismo, assim como outros regimes naquela época, acreditavam que existiam raças inferiores e superiores de humanos. Eles acreditavam cientificamente nisso e faziam experimentos com isso. Mas na Austrália, nos Estados Unidos e em outros lugares, existia uma crença que negros eram inferiores que brancos. Eles acreditavam nisso. E assim, eles faziam políticas. O nazismo acreditava na raça, na raça superior, nos arianos e nas raças inferiores, e eles tinham uma crença que se as raças inferiores continuassem casando com raças superiores, nasceriam muitas pessoas com raças inferiores, o que automaticamente acabaria com a raça superior e automaticamente acabaria com a humanidade. Então, eles achavam que, ao excluir as raças inferiores, eles estariam ajudando a humanidade a sobreviver. Claro que dentro disso tem várias outras camadas de racismo contra povos específicos. Pois senão eles teriam feito um holocausto com ciganos, um holocausto com negros, um holocausto com homossexuais, um holocausto com várias outras minorias que existiam. Mas a perseguição aos judeus era algo que saía da curva nesse quesito. Mas o racismo deles, na cabeça deles, estou falando agora na questão biológica, era algo racional, que eles achavam que estavam ajudando. Vamos agora para o Hamas. Em atentados suicidas, onde eles pegam um cara lá na mesquita e convencem ele de se explodir e matar o máximo de pessoas possíveis. Na cabeça do cara que vai se explodir, ele acha que ele está salvando o Islã, o mundo e a humanidade. E está indo, e vai, obviamente, ter uma vida muito melhor lá em cima com 72 virgens. Na cabeça dele está sendo racional. Então, assim, não tem... o que eu acho que, Rosane, a gente deveria pensar assim, a mente humana, ela é uma esponja e ela vai sugar tudo que ela vai encontrar. E, eventualmente, algumas doutrinas e algumas explicações e educação sobre alguns temas, se não forem feitos de forma correta, a pessoa cresce e ela vai acreditar em coisas que, para muitas outras pessoas, são completos absurdos. Então, é aí que nasce o antissemitismo.
A pessoa é ensinada que o judeu isso, o judeu aquilo, os bancos, a mídia, a política e não sei o quê, e os judeus estereótipos, e o nariz grande, e não sei o quê, e as malas cheias de dinheiro, etc, 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 etc. E a pessoa vai criar uma realidade virtual na cabeça dela de que isso é uma ameaça e isso não é uma ameaça. E a partir daí, a pessoa vai desenvolver esses conceitos que são falsos. Então, para poder combater o antissemitismo, você precisa usar a razão da pessoa que é antissemita em outros temas para mostrar que talvez ela precisa reavaliar tudo o que ela acredita e aí ela avaliaria o antissemitismo. Curar o antissemitismo, acredito que é possível. Você tem alguns exemplos de algumas pessoas que ao longo da história nasceram e cresceram em sociedades antissemitas e cresceram e aprenderam a odiar Israel e judeus, e de repente elas se transformam nos maiores advogados de Israel e dos judeus. E isso é feito, isso aconteceu já, algumas pessoas, talvez não todas, mas isso não é impossível de acontecer. A Silene Balaciano, que está... tem uma resposta ainda para uma outra pergunta. Resposta sobre a organização. Eu acho assim, primeiro eu acho que todas as organizações precisam sempre entender qual é o momento que elas estão vivendo no mundo. Então, as necessidades de Israel eram umas há 60, 70 anos atrás, há 50 eram outras, há 30 eram outras e hoje são outras. Isso é o primeiro ponto. Quais são as necessidades de Israel hoje? E baseando no que eu falei antes, que uma coisa foi criar Israel, outra coisa foi sustentar a soberania de Israel e proteger a sua independência. E hoje que esses dois estão garantidos é sustentar a opinião pública, porque a opinião pública pode danificar as outras duas, as duas anteriores ao longo prazo, tanto a segurança como a independência, se caso uma catástrofe econômica acontecesse, enfim, a ordem mundial também mudasse em relação a Israel. Não é o que acontece hoje em dia, mas num dia de amanhã, onde a China vai ser maior que os Estados Unidos, onde os Estados Unidos pode sofrer um colapso, onde a comunidade judaica americana não vai ser mais relevante como é hoje, onde o Congresso americano pode ter não só 4, mas 300 deputados, que nem a Ocasio-Cortez ou as outras 3 lá que ficam tentando boicotar Israel a cada oportunidade, a gente tem que lembrar que pode voltar para trás. É unlikely, mas pode voltar. E eu estou falando agora no atemporal. Não estou falando de 10 anos. Estou falando de 200 anos, 300 anos. Ninguém daqui vai estar aqui. Mas a bola da vez é nossa agora. Não é de quem não nasceu ainda, certo? Então, se a bola da vez é nossa, nosso trabalho é fazer com que durante os nossos 80, 90 anos, a gente consiga entender que nesse momento, em 2021, Israel está nessa situação e essa situação requer esse tipo de estratégia. Então, a gente tem que entender que a gente está em 2021, a gente tem que entender como o jovem trabalha, como o jovem funciona, como a tecnologia funciona, como que o jovem quer se aproximar de Israel, em que tipo de coisa ele quer, e como a gente pode utilizar a tecnologia de informação que existe hoje para atingir mais e mais pessoas, dentro e fora da comunidade judaica. Isso para todas as organizações, e é essa a dica que eu dou para a Vitsu também. Muito bem. Aqui estão dizendo que é um prazer te escutar, André. Prazer é meu em vê-las todas vocês. Infelizmente, a gente não está ao vivo. Acho que a próxima podia ser ao vivo, né? Isso, quem fala isso é a Lígia Sherman. Só uma coisa só, se você me permitir, a Stand With Us tem um departamento cultural dentro do departamento de comunicação, e nós temos um grupo de pessoas do conselho que a gente traduz livros, né, que tem a ver com Israel. Já traduzimos Indústria de Mentiras, do Ben-Dror Mini, traduzimos o Impasse 67, do Micha Goodman, que é sobre a Guerra dos 6 Dias. Traduzimos, que é esse livro daqui, o Indústria de Mentiras, eu não tenho ele aqui, não sei porquê, mas a gente tem esse daqui, o
que é o Impasse 67. Nós temos o Guerra do Retorno, que hoje eu dei para um professor, mas estava aqui comigo, mas a gente tem cópias no escritório da Stand Vance, chama Guerra do Retorno, da Einat Wilf e do Adi Schwartz, que é um livro que fala da guerra dos refugiados palestinos, essa forçação de barra que eles têm de fazer com que Israel aceite o retorno dos refugiados, que é o que o BDS também fala, e isso, obviamente, não tem nem pé nem cabeça, e ela explica no livro porque não tem nem pé nem cabeça essa exigência. E nós estamos agora iniciando a tradução desse livro daqui. O que é antisionismo e por que é antissemita? Do Henry Stellman. É um livro de 160 páginas. Isso aqui é um livro que explica o que é o antisionismo e por que é antissemita. Então, obviamente, depois que estiver pronto esse livro, se vocês quiserem me recomendar alguma dessas organizações judaicas de esquerda que são antisionistas e quiserem mandar, vamos mandar um livro para essas pessoas, entrem em contato com a gente manda os livros de presente para a pessoa. Não vamos cobrar o livro para a pessoa ler o livro, contanto que ela leia o livro. André, a Silene Balaciano, que está nos prestigiando, ela faz uma pergunta. Fale um pouco sobre os cursos que o Stand With Us promove com os jovens. Seria muito importante, pois estamos com carência de pessoas com conhecimento a respeito do assunto. As últimas pessoas gabaritadas têm por volta de 80 anos. Dá para diminuir também um pouquinho, né? Não seria possível que a confederação e as federações em si investissem na formação de uma juventude mais atualizada? E aí tem outra pergunta, como podemos participar, que é da Teresa Lankman. Não sei de onde é a nossa Caverá, aqui de Porto Alegre, Teresa Lankman? Não? Ela é do Rio. Do Rio, olha só, que bom. Como podemos participar dos cursos que vocês promovem? Bom, a Stand With Us está fazendo esse trabalho de criar novas lideranças e formar novas lideranças para darem aulas. A gente trabalha em conjunto com as federações e com a CONIB. As federações têm um papel primordial de representar politicamente as federadas, que são as instituições judaicas de cada estado, onde há a federação, e a CONIB tem um papel primordial de representar as federações perante a esfera nacional. Nós temos um know-how educacional sobre Israel, então nós promovemos cursos, palestras, debates, seminários. A gente faz isso em uma divisão de departamentos, dentro do departamento institucional, onde tem uma pessoa que cuida só de universidades, uma pessoa que cuida só do fellowship, que é o nosso curso que dura o ano inteiro para jovens de idade universitária, que aí é um curso nosso, não é um curso na universidade. A gente tem cursos em universidades, que então pega uma universidade como a Federal do ABC aqui em São Paulo, e a gente deu um curso de 8 aulas, 350 alunos, nenhum judeu. Então, a gente dá o curso para eles, e eles pegam crédito, pontos nos cursos eletivos que eles têm que colocar no fim do ano. Então, nós damos cursos, dependendo da instituição, para a instituição, e a gente dá cursos abertos para as pessoas da sociedade civil. Antes da pandemia, fazemos cursos presenciais. Aqui em São Paulo, fizemos vários cursos. Em Porto Alegre, a gente fez um curso já com a federação de 2 aulas, se não me engano, em 2019. No Rio de Janeiro, fizemos cursos com a federação e o fundo 2 vezes, também 100 pessoas. E para a juventude, nós temos cursos com os movimentos juvenis, com as escolas, nas escolas judaicas. Então, a gente tem um fellowship, que é a idade universitária. Então, o rapaz vai no Hillel ou no Beit, no Rio, ele pode tanto ter um curso da Stand With Us dentro do Hillel, ou ele pode participar do fellowship, ele tem que aplicar e tem que ser aprovado, porque o fellowship é 30 vagas. E nós temos esse ano, o primeiro ano, está acabando, o internship. O internship é um curso para ensino médio.
Então, além de ir na escola e dar aula nas escolas, que a gente faz os cursos que são recorrentes nas escolas judaicas, então nós vamos no Renascença, na Beit Yaakov, no Aleph, no Yavne, aqui em São Paulo, são 4 escolas. Então, cada escola escolhe. Tem escola que escolhe 8, tem escola que escolhe 3, tem escola que não dá para só encaixar uma palestra, tem escolas que são mais receptivas no sentido de carga horária para a gente fazer quantas aulas a gente acha necessário, e tem escolas que são menos receptivas a isso por interesses curriculares de vestibular, etc. e tal. Mas a gente sempre consegue alguma coisa. E a gente tem o internship. O internship, a gente dá abertura para as escolas anunciarem, e o aluno se inscreve e ele vai fazer aula conosco fora do horário escolar. E aí, obviamente, que na pandemia tudo isso foi online, e no mundo pós-pandemia é online e presencial. E no internship são encontros aí em cidades, a gente tem aí toda a questão de responsabilidade, seguro, hotel, etc. e tal. Fellowship, a mesma coisa. Então, a gente vai nas escolas judaicas com ensino médio, dá para contar na mão. Eu falei agora em São Paulo 4, a gente não vai no Magen Avraham porque é ultra-ortodoxa, não sei o quanto eles vão estar abertos a nós para falar de Israel. Nós temos no Rio de Janeiro o Liesen, o Max Eliezer, o Ort e o Bar Ilan. O Ort é uma instituição judaica, meio a meio, mas é uma instituição judaica. Nós temos em Porto Alegre o Israelita, e em BH, o Theodor Herzl, e em Curitiba não tem ensino médio. Então a gente não tem currículo de estudos para ensino fundamental. O Stand With Us americano tem currículo estudantil para ensino fundamental. Eles têm um projeto que chama Link, ligação em inglês, que é um sistema no computador que o aluno vai navegando e vai conhecendo e vai criando uma ligação com Israel através de histórias, desenhos, e outros, etc., o que vai ligando um pouco a ligação da criança com Israel, que é a escola judaica, acredito eu, já faça isso nas aulas de Moledet. Então, nós temos esses projetos em escolas e nós temos os projetos da Stand With Us. Vamos lançar o ano que vem, eu abro isso para vocês em primeiríssima mão. Eu falei do fellowship, né? Eu falei do internship, que é ensino médio, eu falei do fellowship, que é universitário, e nós vamos lançar um mastership, que é para adultos. E aí qualquer adulto vai poder se inscrever no curso mastership da Stand With Us. Ele vai ser provavelmente presencial em São Paulo, com transmissão ao vivo para quem quiser participar remotamente. E nós estamos esperando mais de 1.000 inscritos para esse curso. Beleza. André, nosso horário está quase fechando. Vou ler as últimas colocações. Primeiro tem uma Haverá Grete Beisman, que está pedindo se tu pode enviar bibliografia, primeira coisa. Segundo, a Silene, alertando as Haverot, Silene Balaciano, alertando as Haverot do Rio de Janeiro, que é muito importante. Deixa eu ver o que ela colocou mais. Que isso que o André está falando, fiquem atentas e divulguem entre seus familiares. Tenho netas já participando desses cursos. Esse é o nosso futuro, investir nos jovens. Haver, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui nas perguntas. Ellen. Oi. O Javier Milton Turic, que escreveu Isso, ali. eu estou procurando a esposa, eu já achei. Ele coloca, por gentileza, fale um pouco mais sobre a importância do Estado de Israel para os... Um minuto. Para a diáspora. Para né? isso. E a Marisa Soibelman coloca realmente importante ouvirmos André Last. Nos enriquece, nos faz refletir sempre sobre a situação do Estado de Israel versus mundo
e nossa posição perante tudo. Então, André, eu te deixo com a pergunta do Milton Turic, né? E vamos já nos despedindo aqui e te agradecendo muito, muito, muito pelos esclarecimentos. Acho que tu trouxeste coisas importantes para a gente refletir, né? Uma forma nova de pensar e também a questão do nosso papel quando a forma de guerra muda, né? Exato. Nós temos que nos adequar a esse tempo novo. Antes, tem mais uma pergunta ainda, que é de uma morada do colégio, que é a Milene Unikovsky, também, que ela colocou, e eu acho importante a gente também ouvir. Eu acho que o André está acompanhando o chat aí, que eu vejo que ele... Né, que poderia falar um pouco sobre o que tu acredita ser o diferencial desses cursos oferecidos pela Stand With Us, dos que temos em nossa escola. Em nossas escolas, né? Sou Morai e gostaria de saber, obrigada. Enfim, a gente está embolando um pouco as perguntas, mas, enfim, vamos por partes. Tem um depoimento também da Estela Garber, dizendo, André, maravilhoso trabalho que vocês fazem com os jovens, que têm o poder de transmitir e ser ouvidos pelos seus colegas. Obrigado, André. Vou ler aqui rapidinho. Rosane Pudzomski, parabéns, André, muito estimulante te ouvir. E a Estela coloca ainda uma observação: jovens gostam de ouvir jovens. Então, te passo a palavra. Bom, sobre a pergunta do Milton, né? É Milton? Milton Turic. Isso. Tá. Isso. Realmente eu me animei muito falando da importância da diáspora para Israel. Eu não falei da importância de Israel para a diáspora, mas eu queria resumir em 2 minutos. As comunidades judaicas no mundo só estarão 100% seguras com a existência de Israel. Sem a existência de Israel, as comunidades judaicas elas ficam vulneráveis. Dependendo do regime que suba nesse país, as comunidades judaicas podem desaparecer ou ficarem em extremo estresse no sentido de segurança. Israel é super importante para a diáspora por causa disso, né? Primeiro que Israel é importante porque ele exerce a existência de Israel, não Israel agora na parte prática, mas o conceito de existência de Israel é importante para a comunidade judaica, porque a maior parte das pessoas na comunidade judaica se identificam e zelam e tem um sentimento de pertencimento por Israel. Então, se algo acontece em Israel, é algo que está acontecendo com o seu país. E para muitos é mais seu país do que o seu país onde você nasceu. Porque a maioria de nós, e eu posso dizer isso com bastante afirmação aqui, a maioria de nós ou veio para o Brasil, algumas das senhoras veio ao Brasil e algumas das senhoras nasceu ao Brasil, única e exclusivamente por causa do antissemitismo. Tirando raras exceções, como, por exemplo, a imigração dos judeus marroquinos na década de 1850 para o Amazonas, para trabalhar com borracha, que foi uma questão econômica, a gigantesca massa de imigração de judeus para as Américas foi por causa de antissemitismo. Para qualquer país. Estados Unidos, Canadá, aqui, Argentina. Então, eu adoro o Brasil, sou brasileiro, amo o Brasil, me sinto super brasileiro. Agora eu vi 30 anos da tricampeonato do Ayrton Senna, que o Galvão Bueno postou hoje, 20 de outubro de 91, dá emoção. Mas é óbvio que, antes de mais nada, somos judeus. E Israel tem várias ferramentas dentro dos setores de defesa, tanto do serviço secreto como de outros setores, que se preocupam e zelam pelo bem-estar físico das comunidades judaicas mundiais. E a importância destas diásporas no seu trabalho de educação dentro desses países a respeito de Israel. É uma roda que não tem um começo e fim, ela gira junto, um precisa do outro. Sobre a pergunta da Milene. Sobre a pergunta da Milene, poderia falar um pouco sobre o que tu acredita ser o diferencial desses cursos oferecidos pela Stand With Us
no que tem, dos que temos nas escolas. Então, eu não sei o que cada escola tem, Milene, porque cada escola escolhe um método diferente. O que nós oferecemos é algo muito mais denso e profundo no que diz respeito a materiais, aulas e no sentido de diversidade de professores também. Quando a gente faz um curso de 8 aulas numa escola, a gente escolhe aulas que normalmente eles não têm dentro das escolas. Então, eu vou dar uma aula de grupos terroristas, eu vou levar um especialista de terrorismo, eu vou dar aula sobre as guerras de Israel, vou levar uma pessoa que escreveu um livro sobre isso, e por aí vai. Então, nós temos aqui uma questão de profundidade que, às vezes, dentro das aulas judaicas, dentro das escolas, não tem, por causa de um espaço de tempo, no final das contas. Então, quando a gente dá aula, por exemplo, na Beit Yaakov, aqui em São Paulo, a gente dá tantas aulas no primeiro ano, tantas aulas no segundo, tantas aulas no terceiro. Passado 3 anos, o cara do terceiro já passou comigo no segundo e no primeiro. Então, ele vai ter 16, 18 aulas ao longo do ensino médio, que vai dar a ele o que ele vai ver na faculdade. Então, a gente tem o tempo todo, constantemente, uma transformação curricular. A gente entende a necessidade, tanto na parte da escola, de dar coisas básicas que a escola dá de Israel, mas a gente prepara ele também para o que ele vai ouvir na faculdade. E isso é dinâmico, muda todos os anos. Uma nova acusação, um novo jargão usado, uma nova ofensa, etc, etc, etc. Todas as pessoas da Stand With Us que dão aula têm PhD ou estudam doutorado para darem aula sobre esses assuntos. A gente não pega pessoas que não tenham uma formação acadêmica de pelo menos 3 faculdades sobre esse assunto para darem aula, não só nas escolas, né? Em todos os lugares que dão aula. Então, obviamente, a linguagem é diferente nas escolas, a gente às vezes pega uma pessoa que tem mais facilidade com jovens do que adultos, etc. e tal, mas nas outros cursos, sendo eles tanto para a comunidade judaica quanto para as universidades que nós fazemos, sempre são acadêmicos profissionais que falam só sobre esses assuntos. Assim, está na hora, são 8h08. Infelizmente, nós temos que terminar aqui, mas eu acho que ficamos com um gostinho de quero mais. O André tem que vir mais vezes a Porto Alegre, nos ajudar nos nossos desafios aqui. E eu vou encerrar lendo o que a Ana Marlene Starek escreveu e a Florence Castiel Menda também. Muito importante o André Last e a instituição Stand With Us. E a Florence colocou excelentes colocações, parabéns, André, parabéns a Vitso, pela escolha do palestrante. E realmente a gente te espera, né, com mais frequência aqui, porque o Stand With Us tem muito a colaborar nas nossas instituições. Muito obrigada. Sheila, queres colocar alguma coisa? Eu acho assim, eu acho que mais uma vez, quem esteve aqui ouvindo o André pôde sair, vai sair assim, pleno, né? Sempre, toda vez que se escuta o André falar, ele sempre traz um viés novo baseado na nossa história, porque, como ele mesmo diz, tem que estar se atualizando sempre. A linguagem muda, o mundo muda. Então, em nome da Vitso Rio Grande do Sul, muito obrigada pelo teu tempo e por tudo que tu nos passasse hoje. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Obrigada, boa noite. Um abraço. Obrigada, Vitso.